Laplaciano mais alfa. Vamos deixar. Então é melhor botar tudo em função de beta, vou botar beta ômega. Então, junto do beta, então no ômega eu vou colocar beta mais si ao quadrado Laplaciano sobre Laplaciano mais alfa, tá certo? Tudo isso aqui, mais beta J, tá certo? Então, se eu inverter isso aqui agora, eu inverto esse cara e inverto esse cara. Então, eu vou inverter esse cara aqui, vai ficar na frente do... Então, quando eu for inverter, eu vou ficar na frente do ômega, na frente do beta vai ficar 1 sobre beta, tá certo? Sobre beta, e na frente do ômega, eu vou inverter esse objeto aqui. Então, vai ficar, deixa eu botar assim, vai ficar beta Laplaciano mais alfa beta vezes então é ao contrário. Vai ficar, não entendi porque está errado. Eu tinha que inverter isso aqui. Agora eu tenho que inverter isso aqui. Isso aqui é beta Laplaciano mais alfa beta mais si ao quadrado Laplaciano no numerador. E no denominador, Laplaciano mais alfa. Então, o inverso disso. Então, eu tinha que inverter isso aqui. Não botar isso aqui como tá. Então, isso aqui vai ficar Laplaciano mais alfa sobre beta mais si ao quadrado, beta mais si ao quadrado, mais alfa beta. Então, esse é o inverso. Isso, ó, tem invertir pelo lado. É o coeficiente do beta e o coeficiente do alfa. Invertir. Se for igual a zero, meu fatório beta aqui. Aí esse Laplaciano mais alfa cancela com esse Laplaciano mais alfa, esse 1 sobre beta ômega mais 1 sobre beta teta dá exatamente 1 sobre beta delta. Ele fica certinho. Então foi só um teste de checar. A gente checou, foi bom checar porque eu vi que o resultado estava fazendo, eu tinha esquecido de inverter isso aqui. Então eu já sei quem é a função de Green no setor do Q. Então se eu tiver uma fonte que vai providenciar a contribuição do J para o Q vem daqui. Quer dizer, esse carinha aqui vai sempre atuar no J. Esse objeto que está aqui, ó, essa função de Green de Q com Q, ela vai sempre atuar no J para ver qual é a contribuição que o J está dando para uma configuração de campo. Certo? E agora é só fazer vou fazer tudo, como a gente faz só para a gente ver. Por exemplo, se eu quiser pegar essa função de Green aqui, é a que vai me pegar a configuração do J, que vai pegar a distribuição de J, que vai dar a contribuição para o campo φ. É essa função de Green. Essa função de Green aqui é a função de Green que acopla φ com Q. Ou seja, essa função de Green, né? Isso aqui é o Gφ, isso aqui é o Gφq. O Gφq, ele vai pegar a contribuição da corrente J, que gera a configuração de campo φ. Então, vai ser esse objeto aqui, menos A menos 1. Menos A menos 1. BW. Mas quem é W? W é D, é isso aqui. Essa configuração, esse aqui é o próprio W. É a função de Green. Então, quer dizer, a função de Green do φ aqui é menos A menos 1, B vezes A menos B, D menos 1, C. É esse carinho. A, esse aqui, né? É esse. D menos A, B é menos 1, D menos C, A menos 1. Então, esse aqui é o W. A W é D menos, é a configuração do Q aqui. É a função de Green do Q aqui. Então, vamos lá. Então, isso aqui isso aqui é o W. Então, qual é a estrutura disso aqui? Isso aqui vai ter uma estrutura menos A menos 1. Então, quer dizer, menos 1 sobre Laplaciano mais alfa, vezes B, si delta J, si dj, então, menos A menos 1B. E o W é essa aqui, é 1 sobre beta, teta e J, mais Laplaciano mais alfa, sobre beta, mais si ao quadrado,
fato, ó, essa função de Green aqui, ela tem que ter um índice vetorial sobrando, né? Porque ela vai me dar a contribuição do Q, quer dizer, eu vou ter esse carinha aqui, essa função de Green ela tem que ter um índice vetorial, porque ela vai atuar no G, é isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser um vetor, atuando num vetor, para dar um escalar. Então a gente vai ver, ó, esse J com esse J, tudo saturado, vai sobrar um I, que vai atuar exatamente na corrente J aí. Vai atuar aqui no J aí. Então vamos fazer esse. O que eu posso agora apagar, que eu não vou mais precisar. Então esse cálculo aí também é simples, que é o seguinte, nós já aprendemos na aula passada. D é um operador longitudinal, θ é um operador transverso. Fazendo esse cálculo aqui, ó, DJ vezes θj dá identicamente zero, eles são ortogonais. Longitudinal é ortogonal ao transversal. Então, e outra coisa, então eu faço DJ vezes ômega J, isso aqui é DJ, DI, DJ, sobre Laplaciano. Isso aqui me produz um Laplaciano, me cancela esse, então DI, DJ, ômega e J é a mesma coisa que TI. Estou projetando. Pelo fundo, o que é isso aqui? Isso aqui é um operador de projeção longitudinal. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um operador de projeção longitudinal e estou atuando numa coisa que já é longitudinal. Então, se eu projetar, tirar de uma coisa longitudinal a sua parte longitudinal, eu vou meter ela nele. Isso aqui está dentro. Eu estou tirando a parte longitudinal de um objeto que já é longitudinal. Então, essa contribuição desse pedaço aqui também vai DI. Isso aqui vai cancela com isso aqui. E isso aqui vai me dar o DI. Então, essa função de Green, ela tem essa estrutura. Ela é esse carinha, então, aqui cancela isso, ó. Então, eu vou ter esse menos si sobre R. De fato, se é zero, essa função de Green não existe, que é o problema que se acopla. E aí eu vou ter 1 sobre essa função de Green que eu já conheço, né? 1 sobre beta mais si ao quadrado, Laplaciano, mais alfa beta. Isso aqui é um alfa beta, né? DI. Então, isso aqui, essa derivada, vai atuar na fonte. Então, quer dizer, quando eu quiser calcular, quando eu for calcular a contribuição do campo φ, eu vou ter isso aqui, ó. Φ vai ser G φ atuando no ρ, mais G φ que tem um índice I atuando no ρ. Então, se eu souber as distribuições de cargas e correntes, eu sei exatamente quem é o campo φ. Essa parte aqui, mas vamos citar isso aqui melhor daqui a pouquinho. Então, essa função de Green aqui, nós sabemos quem é. É essa aqui. Então, no fundo, isso aqui é uma interação tipo local. Vai dar aquela exponencial, a raiz quadrada disso vezes R sobre R. Tá certo. Então, acho que basicamente, o que a gente fez aqui, só para dar, eu vou dar agora uma tarefa boa para vocês fazerem em casa, mais complicada que essa aqui foi um treinamento, e aí vocês vão conseguir fazer. Já entenderam o mecanismo, né? Botar um problema de 3x3, que é mais complicado, 3 campos, vocês vão tentar fazer. Mas esse é o método da função. Quer dizer, sabendo essas funções de Green básicas, todos os problemas vão cair dessa forma, vão virar derivadas de função de Green. Então, o que a gente precisa saber, Laplaciano, D'Alembertiano, essas bem que a gente faz aí pelos livros, né? As outras são só usar essa técnica. Essa técnica eu estou ensinando para vocês, porque essa técnica não é disponível nos livros. Essa técnica é uma técnica que a gente desenvolvia lá. Eu sou salão que eu gostava de desenvolver esse tipo de treinamento lá, quando a gente calculava a função de Green. Eu aprendi isso, eu achei interessante, que é a maneira mais prática que a gente tem de fazer isso. Vou colocar aqui agora uma coisinha só. Então, porque a gente tem o seguinte, não é que o problema da gente ficou, então nós estamos dizendo isso aqui, ó. Meu problema é isso aqui, o φ de x é, na verdade, o G φ de x, então a gente vai ter que escrever isso dessa maneira. O φ de x vai ser aqui, integrar na fonte, sei lá, do x'. Então a gente vai ter aqui o G φ, que eu sei que é de x menos x', atuando no de x',
x', o problema todo é estático. Tá? Depois, quando a gente vai trabalhando no espaço do incógnito, vamos fazer isso no espaço na formulação covariante. Mas aqui vamos ter o G φ aqui. Isso aqui tem então um índice I. Claro, de x menos x', é essa que eu vou botar aqui. Um G φ aqui. Eu vou botar assim, ó. Tá mais fácil. Vou botar assim, G φ aqui. E aqui um índice I. Tá carregando um pouco. E aí aqui é x menos x'. E isso aqui atuando no JI. Então, sei quem é essa função de Green. Sei quem é. Essa função de Green é essa aqui. Na verdade, eu posso fatorar tudo aqui, ó. Vai ficar esse termo aqui, mais esse termo aqui, ó. Esse termo aqui e esse termo aqui são iguais. Eu vou ter simplesmente essa diferença. Quer dizer, então eu vou poder fatorar esse carinha aqui e esse carinha aqui. São a mesma coisa. E eu vou ter menos que φ sobre beta, BI, atuando nessa fonte aqui. Então, a gente vai poder escrever esse problema da seguinte maneira. Então, a configuração de campo φ vai ser a integral, né, na coordenada da fonte, x', e aí vou colocar esse termo aqui sobre φ ao quadrado. Sobre φ ao quadrado, sobre 1 mais φ ao quadrado, então 1 sobre 1 mais φ ao quadrado beta, e aí 1 sobre o Laplaciano. Então isso aqui são parâmetros, são números, né? São parâmetros numéricos, mais alfa sobre isso aqui. Aqui é o que eu conheço bem. Isso aqui é uma constante, né? Isso tudo aqui. E aí vamos ter isso aqui atuando no boi de x'. Na verdade, para imaginar que isso aqui eu sei o que é. Isso aqui é exponencial, blá blá blá, sobre o módulo de x menos x' atuando em x'. Sabe o que é? E aí, esse termo que a gente já fatorou aqui ali, menos que φ sobre beta, menos que φ sobre beta, DI, JI. Então vai ficar aqui uma divergência de J. Uma divergência minha, né? Na verdade, né? Pensar que esses operadores estão atuando nas coordenadas minhas. Então, isso é divergência minha do J de x'. Então tem que fazer esse cálculo dada essa divergência. Para lá é fácil. E aqui, esse objeto aqui eu sei o que é. Então isso aqui é menos 1 sobre 4π, módulo de x menos x' exponencial de menos a raiz quadrada desse objeto aqui, vezes módulo de x menos x. Essa função de Green que é conhecida nossa. Esse objeto aqui, a gente estava chamando de lambda, né? Chamando isso aí de um lambda 2. Estava chamando esse objeto de um lambda 2. Então isso aqui é menos o lambda módulo de x menos x'. É só colocar isso aqui. Claro, se é zero, as coisas desacolam. Lembrar que o lambda 2, então, para nós é esse que definimos esse parâmetro efetivo, que é alfa sobre 1 mais φ ao quadrado beta. Eu já defino um lambda 2, que eu sei que, por definição, esse objeto que não pode ser negativo. Tá claro? Não tem problema aqui? Então, agora, o resto é só aplicar. Deixa eu ver G aqui. Posso calcular agora a configuração de φ. Uma coisa, então vai ficar o G. Então, quem vai ser aqui? Aqui vai ser G, aqui, φ, atuando no rho, mais o G, aqui, atuando no J. Lembrando que aqui tem isso, esse aqui é G, esse aqui é o QI, então essa função de Green aqui ela tem aqui, φ, o índice I, e essa função de Green aqui, ela é I, J, atuando no J. Então fica tudo matricial, tudo sai automático, só botar os índices certos de pouco, isso tudo sai automático. Então essa função de Green eu conheço.
essa aqui no vídeo, mas é igual a essa praticamente. A que do que difere só por um sinal. Vai ter essa mesma estrutura, só com um sinal trocado. Está claro, tá vendo? Quer dizer, não digo que todo mundo pegou tudo agora, foi meio lógico. Mas é a estratégia de fazer o problema. Colocar o problema em forma matricial. Tem mix de campo, coloca o problema em forma matricial, e aí você vai ter que inverter essa matriz usando sempre a técnica dos projetores. Tendo que trabalhar o problema sempre reduzindo tudo para θ e ômega. Na hora de inverter, as expressões úteis, deixa eu apagar isso aqui, as expressões úteis que nós temos são essas aqui. Sempre que tiver, não sei, n θ mais n ômega, a inversa disso é 1 sobre n θ mais 1 sobre n ômega. Certo? Então, sempre que tiver alguma estrutura. Agora, se você tiver algo desse tipo, também se não quiserem passar tudo para θ, vamos botar, se tiver alguma estrutura que seja desse tipo, alfa vezes a identidade, que é o delta j, mais um beta vezes ômega, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou botar aqui mais um gama vezes θ. Quando a gente tem essa combinação geral. Então, a primeira coisa que a gente faz é chama isso aqui de, para poder ficar, eu acho que vai poder fazer uma expressão mais geral. Quero inverter isso aqui. Então, isso aqui é alfa ômega mais alfa θ. Então, vai ficar, na verdade, alfa mais beta ômega mais alfa mais gama θ. Se eu quiser inverter isso, vai ficar 1 sobre alfa mais beta ômega mais 1 sobre alfa mais gama θ. Então, se, por exemplo, beta for 0, fica 1 sobre alfa ômega mais 1 sobre alfa. Então, sempre tendo uma expressão desse tipo, né, genérica, a forma mais fácil de inverter é essa. Fica 1 sobre alfa mais beta ômega e 1 sobre alfa mais gama θ. Aí, se quem for 0, é só colocar aqui. Se o alfa for 0, fica beta e ômega. A gente já sabe. Se o beta for 0, fica o alfa. Ou se os três forem diferentes, né? Fica assim, tá? Usando, sempre trazendo tudo para θ e ômega, a gente consegue inverter essas expressões. Tá claro o problema? Quer dizer, eu vou dar agora um mais complicado para vocês verem alguns detalhezinhos a mais, mas que vocês agora já vão estar completamente aptos a vencer a dificuldade. Deixa eu colocar um problema. Então, já vou falar. Um problema um pouquinho. Nós temos 3 campos agora. Claro? Como vocês estão trabalhando em conjunto, pelo menos vocês estão formando multidões aí, né? Vocês estão entrando sábado aí e tal. Eu sei a mocinha aí também, a Aranaense também, ela está envolvida com vocês também? Então. Ou é clube do Bolinho? Ela veio clube do Bolinho. Já veio do Bolinho, ela sozinha? A Cláudia disse que vem agora. E aqui eu botei o nome dela na lista, sabe? Eu botei o nome dele e o nome dela. Você como é seu nome? Esqueci. Érico, você tem autorização para entrar, Érico? Ou você, se você quiser entrar sábado e domingo, você consegue ou não? Não. Então eu vou botar teu nome na lista do sábado e domingo, tá bom? Porque eu acho que o outro Eric, né, com a Ivana, eu acho que eles nunca vêm sábado e domingo. Mas vocês que estão, porque assim, que aí eu vou botar então o nome, vou botar o teu nome hoje, porque eu faço assim, toda sábado de manhã, eu deixo a lista ali do sábado e domingo. Como nesse sábado eu vou ter que viajar sexta-feira para Juiz de Fora, eu não vou estar dizendo, eu vou deixar como série, ou quem vier mais cedo, eu vou deixar uma lista. Eu posso fazer até o seguinte, eu mando o e-mail da lista para vocês, e quem chegar primeiro tem que dar para os guardas, porque se você chegar com a lista muito tarde, os outros não vão poder entrar. Tá? Porque é tudo filmado, é um problema dessa segurança que se criou a partir do ano passado. Tá? Então eu vou deixar a lista, vocês entregam aí, e aí fica na portaria pelo sábado e pelo domingo. Depois na Semana Santa, quem ficar aí na Semana Santa e não for viajar, de dar os nomes também, que eu deixo a lista do sexta, sábado, domingo e segunda, porque segunda, dia 21, vai ser feriado nacional, é Tiradentes, né? É a segunda-feira de Páscoa. Então vai ser um feriado mais longo do que a Semana Santa normal. Aí eu deixo uma lista até terça-feira, tá bom? Que é dia 22. Então o problema que eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, pensar não tem muito o que pensar, mas assim, se debaterem um pouquinho, suponhamos que eu vou. Pode ser. Boto 2 escalares no vetor, vai ser um negócio mais formativo para vocês.
Vou botar. Suponha que eu tenho um sistema com 3 tipos de campo. Um campo vetorial, um campo escalar, um campo vetorial, 2 campos vetoriais. Vou botar um vetor aqui e um campo vetorial lá. 3 campos. Associado a cada fonte, eu vou ter uma corrente. Esse campo aqui é um campo escalar, a fonte desse campo é uma corrente, é uma densidade escalar. Esse campo aqui é um campo vetorial, a fonte dele é uma corrente vetorial, densidade de corrente, e esse aqui tem uma outra densidade, que a gente vamos chamar de J maiúsculo. Então, vamos botar as equações de campo aí. Vamos dizer que essas equações de campo sejam Laplaciano mais Laplaciano multiplica 1 mais 5 Laplaciano. Então, o meu campo φ agora é sujeito a derivadas quartas. Eu tenho um problema com derivadas superiores, tá? 4 derivadas atuais serão difíceis. Vamos colocar aqui agora um termo que vai acoplar o φ com o Qi. Então, vamos colocar aqui um termo do tipo φ, alfa, vamos botar aqui um termo alfa, φ, divergência, vou botar divergência de lambda. Então, o meu campo φ, por exemplo, ele não está acoplado ao campo Qi. Ele está acoplado diretamente ao campo lambda, mas ele tem uma derivada superior. Tá bom. Muito bem. Vamos pegar agora o campo Qi. O campo Qi ele vai ter, vou botar, como a gente viu, botar gradiente rotacional de Qi. Mais o beta Laplaciano da divergência essa equação aqui é a equação do campo Qi. Mas também o campo lambda se acopla com Qi, o campo lambda se acopla com φ. Φ e Qi não estão se acoplando. Agora vamos escrever a equação do lambda. Então, essa é como o lambda se acopla com φ e o lambda se acopla com Qi, é óbvio que o φ e o Qi vão ter que comparecer na equação do lambda. Tá? Ele não vai ficar sozinho na equação dele. Então, a gente pode colocar aqui algo que seja
Observe o seguinte, o alfa é o parâmetro que está trazendo o lambda para a equação do φ. Então, o alfa é o parâmetro que está fazendo o acoplamento do lambda com o φ. Então, se lambda e φ se acoplam mediante alfa, é claro que esse mesmo parâmetro alfa vai ter que estar na equação do φ, porque é ele que vai estar acoplando. Agora o φ com o lambda. Se lambda se acopla com o φ se acopla com o lambda. Então, ele vai trazer aqui esse mesmo parâmetro alfa. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é por que não é alfa, por que é menos alfa? Eu quero que vocês descubram. Por que aqui eu coloco alfa e aqui eu coloco menos alfa? Por que eu não coloco alfa nos dois? Isso é importante. Pode de sacanagem? Vou botar aqui o seguinte. Aqui botar Laplaciano ao quadrado. Então, de novo. Laplaciano ao quadrado, Laplaciano. Então, beta é o parâmetro que me traz o lambda para a equação do Qi. Então, beta é o parâmetro que me acopla o lambda com o Qi. Então, é claro que o Qi está acoplado com o lambda. Então, o Qi vai ter que aparecer na equação do lambda. Então, o Qi, esse termo aqui é a equação do Qi. Então, o lambda está presente. Então, agora eu vou trazer esse termo aqui, mais beta, Laplaciano ao quadrado, atuando no Qi, igual a J. Aí é por isso que eu fiz a provocação para vocês. Aqui, o parâmetro de acoplamento, um é alfa e menos alfa. Aqui, o parâmetro de acoplamento, os dois são brancos, não tem sinal trocado. Então, eu quero que vocês percebam por que aqui tem a troca de sinal e aqui não tem a troca de sinal. Apesar do conceito ser o mesmo. O beta é o parâmetro que acopla um com o outro, o alfa também. Bom, tá claro, o alfa tem 3 derivadas, o outro tem 4 derivadas. Então, isso tem a ver com esse sinal. Porque quando eu tenho 3 derivadas é uma coisa, quando eu tenho 4, número par de derivadas, ou número ímpar de derivadas. Eu quero que vocês percebam, tenham essa percepção, porque aqui é alfa menos alfa, e porque aqui é beta, e aqui é beta. Mas então esse é o meu sistema. Então, o que eu quero que vocês façam aí é tirar a função de Green desse problema. Então, o meu φ, né? Agora, devido ao φ estar acoplado com o lambda está acoplado com o Qi, eu não tenho um acoplamento direto do φ com o Qi. Mas, como o lambda se acopla com o Qi e o lambda se acopla com o φ, vocês vão verificar que esses acoplamentos indiretamente vão levar a um acoplamento de φ com o Qi também. Podem levar a um acoplamento de φ com o Qi. Então, eu queria vocês observar, eu só fazer o problema mecanicamente. É importante vocês fazerem o problema percebendo todas as nuances que estão acontecendo, né? Percebendo o andamento das coisas, o que se acopla com o que. Então, os acoplamentos indiretos podem gerar acoplamentos diretos, então, para vocês perceberem isso. E um dado que eu vou deixar aqui com vocês, nós não fizemos na aula, mas automaticamente vocês podem fazer, quem sabe a função do Laplaciano, pode saber também. Se eu ficar de vocês quiserem, eu já sei quem é a função, já sei que nós já conhecemos então essa função de Green, 1 sobre Laplaciano mais, sei lá, um alfa. Alguma coisa ao quadrado, então nós já sabemos que isso aqui é menos 1 sobre 4π, módulo de x menos x', exponencial, menos alfa, daqui se botar alfa aqui, que vai fazer raiz de alfa, menos raiz de alfa, módulo de x menos x'. Potencial famoso de Ukawa, que é o potencial do alfa por zero, que é o potencial colonial. E aí, imagina que eu tivesse esse objeto aqui, Laplaciano, algo do tipo 1 sobre Laplaciano mais π Laplaciano à quarta. Então, vou ter que fazer isso aqui. Vou fazer o seguinte: eu posso fazer assim, 1 sobre Laplaciano, né? E aqui 1 mais π Laplaciano ao quadrado. Só fiz isso, né? Eu vou fazer uma decomposição de frações parciais. Isso aqui eu posso escrever como 1 sobre Laplaciano menos 1 sobre 1 mais π Laplaciano. Se eu fizer essa decomposição, isso aqui está agora. O denominador vai dar Laplaciano, mas se Laplaciano ao quadrado. Então, você vai produzir 1 mais π Laplaciano ao quadrado
intervalo de G, vai produzir mais que si Laplaciano ao quadrado. Então, se eu botar aqui menos que si, ó. Se fizesse isso vezes isso, dá isso aqui, menos que si Laplaciano. Sobre, estou fazendo essa operaçãozinha de Laplaciano, mais que si Laplaciano ao quadrado. Então, isso aqui parcial, isso aqui. Final de identidade. Então, eu quero mostrar para vocês isso. Se vocês conhecem esse objeto aqui, quer dizer, não sabem quem é isso aqui, a gente, através desse desenvolvimento aqui, faz essa decomposição em frações parciais. E agora, esse termo que eu conheço, aqui é o que eu posso fazer? Divido tudo por psi. Então, esse termo aqui eu conheço, esse Laplaciano eu conheço, é o potencial coloquial. Então, a função dividindo Laplaciano é 1 sobre módulo de x menos x. Aqui. E aquele lá agora também eu conheço, menos Laplaciano, isso aqui faz o papel daquele alfa que está lá em cima, menos vai ficar mais 1 sobre 4 aqui, módulo de x menos x mínimo, exponencial de menos 1 sobre raiz de xi, módulo de x menos x. Você vê? Então, aparentemente seria uma função de linha que vocês estão, tem que fazer tudo do início, complicado. Quando vocês tiverem algumas funções de linha assim, que aparentemente usa a decomposição em frações parciais, se aparecer por acaso algum extremo desse tipo assim, alfa Laplaciano mais beta sobre gama Laplaciana quarta mais beta Laplaciano mais delta Laplaciano mais epsilon, uma coisa desse tipo. Decompõe em frações parciais. Vocês vão tentar sempre reduzir tudo a Laplaciano mais alguma coisa. Então, sempre estejam atentos, né, a essa possibilidade de vocês decomporem frações parciais, essas funções de linha que possam aparecer, e tenta sempre reduzir tudo a Laplaciano e Laplaciano mais alto. Por mais complicado que pareça, a gente sempre pode fazer isso. O único que vocês não podem fazer, e aí fica essa tarefa também. Então, a tarefa desse exercício aqui é vocês calcularem essas funções de linha. Usando aquela matriz, só que agora vai ser uma matriz 7 por 7. A gente vai ter 3 vetores, então eu vou ter que colocar φ, as 3 componentes aqui, as 3 componentes lá. Então vai ser um problema 7 por 7. Mas assim, tenta fazer tudo compactado, submatriz. Ninguém vai ficar botando 7 componentes, tá? Faz o que eu fiz aqui. E agora, essa função de green aqui é mais, essa não dá para decompor em frações parciais. Então fica como tarefa também, além dessa tarefa que eu estou deixando, e essa tarefa aqui, imagina se eu tivesse tirar essa função de green Laplaciano mais alfa ao quadrado. Aí sim, isso aqui não dá para decompor em frações parciais. Esse aqui é um polo duplo. Aqui não é polo duplo. Eu tenho 2 polos. Esse polo e esse polo. Então eu posso decompor em 2 frações parciais. Então é preciso, essa função uma certa hora pode ser necessária. Então, esse exercício aqui é um exercício longo, mas fácil de fazer. Integração no plano completo. Né? Vai para o espaço de Fourier, faz a integração do método dos resíduos, né? Só que agora vocês vão ter uma função de polo duplo, vão ter que aplicar aquela expressão, como é que eu calculo o polo de um polo duplo, né? Então, o resíduo de uma função no polo duplo é o limite, quando o polo é duplo, o limite de z tende a z0, né? O resíduo C0 seja o polo duplo. Então aqui vai aparecer uma derivada apenas, atuando nessa função, c menos z0 ao quadrado. Então, a minha função é dizer tem polo duplo, que é o que vai acontecer nesse problema, para eu tirar o resíduo do polo duplo, vão aplicar o teorema do resíduo, fechar o contorno, toda aquela historinha que eu fiz, né? E aí vocês vão ter que aplicar, lembrar dessa expressão para tirar o resíduo de uma função complexa no polo que ela tem que ser, certo? E aí, em geral, vocês vão poder reduzir sempre os problemas a essa coisa. Ou Laplaciano, mas alguma coisa, ou esse aqui pode aparecer. Esse aqui por si só é uma outra estrutura que vocês têm que saber. Tá bom? Acho que dá para bastante exercícios fazer. Tentem exercitar. Se tiver alguma dúvida, a gente marca de problema. Vocês vão trabalhando em grupo aí. Se um dia vocês quiserem aproveitar, quando a gente fez aquele dia, pegou uma aula para fazer mais ou menos uns acertos, aí a gente marca uma aula especial aí para trabalhar isso. Eu vou por aqui já me despedindo das funções de Green. Na próxima aula, então, eu já pretendo começar as formulações covariantes.